Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de comandos elétricos. Na aula de hoje nós vamos falar então aí sobre fechamento de motor de indução trifásico. Na aula anterior nós falamos tudo sobre a identificação da nossa placa, do nosso motor trifásico, e reservamos uma aula toda especial agora para falarmos sobre o fechamento do motor. Sabemos que é a primeira vez que a gente pega aí uma oportunidade para fechar o motor, sempre dá aquele friozinho na barriga, mas eu vou te ensinar de uma forma muito simples e prática de você fechar um motor de 6 terminais, ok? Então, vem comigo para a nossa aula. Então, pessoal, temos aqui nossa bancada um motor de dupla tensão, onde eu tenho como tensão em triângulo, o fechamento em triângulo, como vocês podem ver aqui, símbolozinho do triângulo. Temos o fechamento em 220 trifásico, onde será unido W2 com U1, o U2 com V1 e o V2 com W1, beleza? Fazendo esses fechamentos aqui entre esses terminais, nós iremos alimentar com L1, L2, L3 ou RST, assim como queira chamar, beleza? Vamos fazer o fechamento aqui para vocês verem. Para esse fechamento vamos usar um conector de pressão, por mola, sabendo que você pode também usar conectores de torção. Então, pessoal, concluindo aqui o fechamento do nosso motor, temos então o motor fechado para a tensão de 220 trifásico, Como vocês observaram, a primeira fase aqui, que podemos chamar de R ou L1, está ligado W2 com U1 e também temos aqui U2 com V1 na fase S, e para finalizar o nosso fechamento na fase T, temos aí V2 e W1. Com isso temos o nosso motor fechado em 220 trifásico. Acabamos de ver então o fechamento do nosso motor em 220 trifásico. Então, nesse momento nós vamos iniciar agora o fechamento desse mesmo motor, só que agora na tensão de 380, Só recapitulando que esse motor tanto pode funcionar em uma região onde eu tenha como padrão trifásico 220, como em uma região que eu tenha como padrão trifásico 380, beleza? Então, vem comigo, vamos fechar o nosso motor em 380. Agora então vamos fazer o fechamento do nosso motor, porém agora na tensão de 380, Fechamos o motor em 220 trifásico, unindo esses terminais no qual foi já mencionados, e agora faremos um fechamento que nós chamamos de estrela, que sempre será a maior tensão suportada pelo motor, pelo bobinado do motor. Então, aqui temos 380, o nosso fechamento estrela. Para esse fechamento, vamos unir W2 com U2 e V2, fazendo, curto-circuitando esses 3 terminais e alimentando U1, V1 e W1, beleza? Vamos lá, vamos fechar o nosso motor. Agora então, pessoal, temos o nosso motor fechado na tensão de 380, beleza? Esse fechamento é chamado de estrela. A estrela é formada através desse curto-circuito que nós estamos fazendo entre esses terminais, que vimos pela placa, que é o W2, U2 e V2. Com isso nós estamos curto-circuitando os 3 terminais e criando o que nós chamamos de estrela. Por isso que esse fechamento é chamado fechamento em estrela. Na fase R colocamos U1, conforme a placa. Na fase S colocamos V1 e na fase T colocamos W1. Com isso, concluímos o nosso fechamento em 380. Então, pessoal, acabamos de ver que não é algo tão difícil de fazer. Basta você seguir
corretamente os dados que estão na placa do motor. Como vimos, temos esse motor de duas tensões, chamamos também de dupla tensão, que ele pode ser ligado a 220 ou 380 de acordo com a região, né? Como eu já citei. Porém, gente, eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Se você, porventura, não estiver se sentindo seguro em fazer o fechamento devido não ter a identificação do motor, no caso a placa, você fecha o seu motor aí para a tensão maior, que é a nossa tensão em estrela. No caso, se você tiver numa região onde for 220, fechando o seu motor em estrela, você estará fechando para uma tensão maior. Com isso, você não queimará o seu motor. Como eu falei, está inseguro, não fecha na tensão menor, porque se porventura você estiver numa região onde a sua tensão trifásica for 380 e você fechar ele em 220, ao acionar esse motor, você irá sobreaquecê-lo, né, devido a estar alimentando com a tensão maior, e ele irá queimar. Já se você fechar ele em 380, estando numa região onde o seu padrão trifásico seja 220, você vai perceber que a corrente desse motor vai estar muito baixa. Então, percebendo dessa forma, você irá ver que o seu motor está fechado para 380 e daí você retorna para o fechamento original, que no caso seria de acordo com o seu padrão 220, ok? Então deixa essa dica aí para vocês e te aguardo na próxima aula.